olá metalúrgica, olá trabalhador da ativa, trabalhador aposentado, pensionista. Eu sou João Franzin, jornalista do Sindicato Metalúrgico Guarulhos e região. Ao meu lado se encontra o Dr. Marcílio Penacchione, que responde pelo departamento jurídico da casa e que é de todos conhecido. Nós vamos falar hoje sobre direitos de aposentados e pensionistas e assistência jurídica para aposentados e pensionistas. Doutor Marcílio, o sindicato, de certa forma, retomou a assistência na área da aposentadoria e da previdência para quem vai se aposentar, para quem eventualmente queira entrar com uma revisão de aposentadoria e outros assuntos afeitos à previdência. Exatamente que trabalho o sindicato retoma nesse momento? Muito bem, João. Há uns 3, 4 anos atrás, aproximadamente, nós terceirizamos esse serviço de encaminhamento de pedidos de aposentadoria, mas a partir dessa terceirização, nós passamos a ter assim, muita reclamação. O trabalhador chega até a casa, até a casa sindical, ele quer informação aqui, ele quer ser atendido aqui, e nós tínhamos que encaminhar para um escritório que nós terceirizamos. Em razão do grande volume de reclamação, a diretoria achou por bem encerrar o contrato com esse escritório terceirizado, e a partir de 1º de abril a gente retoma. Então o atendimento passa a ser feito exclusivamente na sede da entidade, às quintas e às sextas-feiras, durante o horário comercial. Sede da entidade que fica na rua Hélio Simons 202, centro de Guarulhos, um local bastante conhecido aqui por ser uma região bastante central. No primeiro andar. No primeiro andar, onde diretamente no departamento jurídico. Onde fica o jurídico, claro, do Dr. Marcílio e demais advogados e assistentes. Dr. Marcílio, o serviço que o sindicato passa a prestar a partir de 1º de abril, ele inclui, por exemplo, contagem de tempo. A gente diz assim, ou contagem de contribuição ou pela idade, né? O que mais? Muito bem, João. Aquele que quer se aposentar, primeiramente, ele faz a contagem, ele traz a carteira de trabalho, é atendido por um profissional habilitado e vai ter a certeza de ter ou não o tempo para se aposentar. Se ele já adquiriu o tempo necessário para o requerimento da aposentadoria, então o departamento jurídico faz o encaminhamento pela via administrativa, dando entrada junto ao INSS. Perfeito. Esse no campo administrativo. Sim. Não estamos falando ainda de revisão, estamos falando dos requerimentos dos pedidos de aposentadoria. Perfeito. Agora, doutor Marcílio, a quem já tenha se aposentado e queira, por exemplo, revisar os valores, a pessoa acha que a aposentadoria está baixa e, de fato, a aposentadoria no Brasil é baixa, né? Mas em alguns casos cabem ações para revisar os valores. Vocês farão esse trabalho? Faremos. A partir do dia 1º de abril, todo o corpo jurídico, composto de 6 advogados, passa a atender também nessa chamada revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal, acho que dia 1º de dezembro do ano passado, se não me falha a memória, ele julgou o direito do aposentado buscar a vida toda. Eu vou explicar o que significa essa vida toda. A partir do Plano Real, em 1º de julho de 1994, a Previdência, para buscar a média, nós sabemos que para extrair a média, o valor do benefício, você busca todas as contribuições. Certo. E você tem direito de buscar as contribuições da vida toda, aí você extrai uma média, faz as devidas atualizações monetárias e aí você vai determinar qual é o valor inicial da sua aposentadoria. Pois bem, a partir de 94, no Plano Real, a Previdência eliminou a contagem dos meses anteriores a 1994. Então, se você tinha, por exemplo, um bom salário em 1970, 1980 e 1990, aquele bom salário não deixou de ser incluído naquela média. A Previdência só considerou as contribuições a partir de julho de 94. E isso pode ser menor ou maior. Então, você tem direito agora, o Supremo reconheceu o direito à vida toda, então o sindicato estará habilitado a partir do dia 1º de abril para fazer essa revisão. Chamo a atenção que não é todo mundo que tem direito a essa revisão,
que no direito nós falamos que existe a decadência. A decadência é a perda do direito de ingressar com a ação. Então, o aposentado que recebe o benefício da Previdência há mais de 10 anos, ele não tem direito a fazer a chamada revisão da vida toda. Só vai ter direito o aposentado que está recebendo há menos de 10 anos. Este sim vai ter direito à revisão. Perfeito. Não estamos falando ainda que ele tem direito. Por quê? Num processo inicial, antes de você ingressar na Justiça Federal, você tem que elaborar um cálculo dessa vida toda. Sim. Evidentemente que se o advogado constatar que você está ganhando mais, ninguém vai mexer. Porque 10 centavos a mais. ninguém vai mexer. Sim. Agora, a regra seria no sentido de você estar ganhando menos. Sim. Feito o cálculo, fica determinado que a tua aposentadoria está defasada em R$500, R$1.000. Neste caso, então, você tem direito a ingressar com ação na Justiça Federal e buscar a chamada revisão da vida toda. Ou seja, o Supremo, ele estabeleceu o direito, mas a efetividade do direito depende de caso por caso. Caso por caso, porque é necessário dizer, aquele trabalhador segurado que contribui desde 1970, por exemplo, desde 1980, nós vamos buscar o salário de contribuição desde 1980 até o dia que ele fez o requerimento da aposentadoria. Será feita toda a atualização monetária, vai ser extraída a média e vai ser comparada com a carta de concessão de benefício, que quando o segurado é aposentado, João, ele recebe a carta de concessão de aposentadoria e ali aparece o valor do benefício, X reais. Então, esse valor de benefício será comparado com esse cálculo, que é um cálculo bastante complexo, para saber se vale a pena ou não ingressar com a revisão da vida toda. Aposentadoria, previdência são assuntos bastante complicados, né? Por isso que é preciso ter advogado e advogado de confiança. É igual médico, né? Vai no médico de confiança, o advogado é a mesma coisa. Agora, doutor Marcílio, para a gente não se prolongar muito, então os interessados devem procurar o departamento jurídico aqui no sindicato, a rua Harry Simonson 202, primeiro andar, Centro Guarulhos, das 10 às 15 horas. Por fim, nós brasileiros, nós temos um problema com a papelada. A gente de vez em quando vai lá, abre a gaveta e joga tudo lá, não é? Tem que ter documento, precisa ter documento. E que documentos que a pessoa precisa trazer? Bom, é importante, o primeiro documento que eu recomendo é que ele busque para procurar nas gavetas a carta da concessão do benefício, porque é ali que vai falar quando é que ele começou a receber, e a partir dali o advogado vai constatar se tem mais ou menos de 10 anos, ou seja, vai ter ou não direito de ingressar. Então, localizando a carta de concessão de benefício, ele apanha todas as carteiras de trabalho dele, RG, CPF, vem ao departamento jurídico para dar o pontapé inicial. Perfeito, perfeito. Olha, eu acredito que a gente já tenha tratado o assunto aqui com clareza. O doutor Marcílio é muito objetivo na maneira de abordar os assuntos jurídicos, não só da área previdenciária, mas trabalhista de um modo geral. E, em sendo casos de pessoa que se enquadra nesse tempo citado pelo doutor Marcílio, já vá preparando os documentos para procurar aqui o jurídico. Doutor Marcílio, tem um telefone de contato? Tem o telefone geral? É o telefone geral do sindicato. Vai, na hora que a eletrônica atender, vai passar diretamente para um dos advogados e ele não precisa agendar, porque os nossos advogados trabalham todos os dias. Então, o segurado, o aposentado, chegando aqui, ele será atendido, orientado. Se não veio com documento, vai voltar um outro dia. Nós temos 6 advogados, todos especializados, fizeram cursos se especializando nessa matéria que é nova. Os nossos 4, 5 assistentes também fizeram o curso, dão suporte, então o segurado pode usar e abusar do departamento jurídico. O telefone é 2463-5300, vou repetir, 2463-5300. Se você efetivamente tiver o direito, não abra mão dos seus direitos, porque como dizia o doutor Aníbal Fernandes, grande especialista em previdência social, ele dizia assim: os direitos são a propriedade do povo. E eu digo mais, o direito não socorre quem dorme. Então, quem está próximo de completar 10 anos da concessão do benefício, corra.
Gente, obrigado, até a próxima entrevista.